A arquiteta Carolina Burim assumiu a reforma do estado do apartamento de um casal com estilos bastante distintos. Depois de fazer algumas modificações na estrutura, Carolina uniu os gostos de cada um e transformou o espaço em um ambiente que convida à descontração e ao relaxamento. Um local perfeito para receber os amigos. Deem uma olhada. Carolina, como é que tu solucionou esse projeto, levando em conta os perfis tão diferentes dos teus clientes? Pois é, iniciou com ele com um perfil mais clean, mais contemporâneo, enquanto que ela queria um ambiente mais pesado, mais clássico. Então a ideia aqui foi buscar unir isso através da ausência quase de cor, então tem poucas coisas, o mínimo possível de estampa, o mínimo possível de cor, então a gente trabalhou com tons café com leite, trabalhou com o piso todo com uma base do ambiente toda clara, o piso, paredes, e também procurei daí no forro de gesso dar um pouquinho desse ar mais clássico, um pouquinho mais trabalhado com as molduras, ao invés do negativo, e com a marcação dos forros em cima de cada ambiente, assim, para setorizar. Então, e os móveis também, tem a escolha de móveis mais escuros, trabalhar também com a madeira de demolição. Um foi cedendo uma coisa, a outra foi cedendo outra, e assim conseguiram montar um ambiente que os dois se agradassem. E em relação às intervenções que tu fez, como por exemplo na entrada, que era no corredor, na lareira, na churrasqueira? Isso, na entrada, como eu tinha te falado, a gente ganhou mais ou menos uns 90 centímetros, que foi retirado da dependência de empregada, e ganhou isso para abrir um pouco o hall de entrada, poder botar ali um aparador, colocar também os nichos que foram feitos em gesso acartonado e animar um pouquinho essa chegada, né? Fazer com que o gesso também em cima, aquelas sancas ali fossem trabalhadas e o mesmo trabalho foi usado lá naquelas sancas, tudo no mesmo padrão. E a outra parte que foi reformulado também foi a parte entre a lareira e a churrasqueira, que por ser segundo andar, a gente conseguiu ganhar mais ou menos 1 metro nos dutos que tinha de lareira e churrasqueira, coisa que um morador já do quarto, quinto andar para cima já não vai ter a possibilidade de fazer. Então isso fez com que eles ganhassem toda uma parte de bar, bancada embaixo e churrasqueira de aproveitamento que os outros não teriam. E em função de tu utilizar o piso frio, também para setorizar tu usou tapetes, né? Isso, os tapetes principalmente na área da lareira e aqui do estar do telão, para ficar mais aconchegante, né? Já no jantar ali, na churrasqueira já não teria necessidade. Eu vi que tu utilizou muita madeira de demolição. Também, isso aí foi um consenso assim, de usar a madeira de demolição dos dois, mas ela bem escura também, para que pudesse não brigar muito, não se destacar, não queriam demolição, mas um pouco mais fina, não aquela coisa de demolição campeira, assim. E o telão? O telão foi uma preferência assim, do casal, eles gostam muito de filme, de cinema, eles compraram um gravador de DVD, eles têm assim, uma paixão enorme por cinema e muito gostam de ficar em casa, de receber amigos. No dia a dia eles acabam usando a televisão e quando recebem amigos ou no fim de semana ou de noite, daí eles baixam o telão através do controle remoto e com a sonorização que tem também, que a gente colocou caixas espalhadas, aí também é possível visualizar o telão de todos os pontos da casa. E como é que tu trabalhou a iluminação aqui? Bom, aqui, por ser uma sala grande, ter bastante ambientes e ela toda aberta, então a gente achou importante setorizar esses ambientes através do gesso e, consequentemente, da iluminação. Então, em cima dessa parte do estar aqui do telão, foi colocada uma sanca com corda luminosa, que é uma luz bem suave, que permite ficar ligada enquanto o telão também está funcionando sem ofuscar muito a projeção. Indo agora para a parte íntima do apartamento, qual foi a solução para o quarto desse casal? O quarto do casal, a gente mexeu um pouco na localização das portas para ter um melhor aproveitamento da questão do mobiliário
e mexeu na parte de linha de split também, que a localização não permitia com que os armários fossem aproveitados também de uma maneira melhor. Então se procurou fazer um ambiente totalmente branco, com um mínimo também de cor que fosse permanente. Então toda a base, o laminado é clarinho, as paredes são clarinhas, e aí realmente a proprietária quis usar bastante na cor, nas cortinas e colchas, que daí é uma coisa que com o tempo enjoa, é facilmente substituída sem mexer, né? Então a cabeceira é neutra, todos os móveis são neutros, e aí facilmente as colchas e enxovais são trocados. E o gabinete? O gabinete foi uma escolha mais do proprietário dele, no caso. Usou muito a palavra que queria fazer uma caverna, então ele escolheu uma cor realmente escura. A gente fez os móveis todos em tabaco bem escuro, o vidro também, a gente usou um vidro adesivado, tabaco escuro. E a única coisa que foi feita para clarear foi esse tampo em demolição clarificado, que dá um pouco uma quebrada para também em cima do tampo de trabalho não ficar uma coisa muito escura que fica mais complicado para os olhos, né? E também colocar a coleção dele, que ele tem de Star Wars, que ele gosta muito de cinema, como eu tinha comentado. Então a gente fez nichos especiais para as naves, então toda aquela parte ali de gabinete foi escolha dele. A parte de trabalhar com corda luminosa nas prateleiras atrás para valorizar os livros, para poder usar alguns artifícios para não ficar também tão escuro.